Vou falar agora do que poderia ser considerado o rumor, como a Luxo chama, da travessia da fantasia como final de análise lacaniano. Hoje caberia chamá-lo fake news. A fake news que vinga como se fosse a notícia verdadeira, claro. Então, vão me acompanhar, talvez seja um pouco enfadonho, por uma série de documentos que provam como se constrói este rumor e como vinga como sendo um postulado teórico. E um postulado teórico do próprio Lacan que jamais aconteceu. Então, resumindo o que eu dizia antes, a travessia da fantasia coloca dois problemas. A realidade do fim da análise, existe um final de análise próprio como tal ou não? E segundo, o fato de que Lacan teria dito que esse era o fim. Bom, desde já estou dizendo, Lacan nunca disse que esse era o fim, mas sim que existe uma realidade do fim da análise que deve ser discutida. Aparentemente, esse rumor vingou como verdadeiro porque deu uma resposta, senão não teria vingado. Então, o que estou propondo é reabrir a pergunta da qual a travessia da fantasia foi uma resposta. Não estou dizendo que eu discordo ou que eu concordo em si próprio, o que estou dizendo foi uma leitura original de Lacan, feita por Jacques-Alain Miller, que ele próprio fez passar por lacaniana e todo mundo comprou. E eu me pergunto se não é algo parecido ao que aconteceu com coisas como, por exemplo, o Protocolo dos Sábios de Sião. Todo mundo sabia que o Protocolo dos Sábios de Sião jamais foi escrito por judeu nenhum. Quem não souber o que são os Protocolos dos Sábios de Sião vai para Google, eu não vou explicar, mas digamos, é um documento que seria supostamente o plano dos judeus, do Sinedrim judaico para dominar o mundo. Não importa. O fato é que todo mundo sabia que era um texto apócrifo, mas os antissemitas adoravam a ideia de que fosse verdadeiro. Então, como adoravam a ideia de que fosse verdadeiro, porque adorariam que os fatos fossem assim, esse texto passa, o Protocolo dos Sábios de Sião, entre os antissemitas, até hoje, como sendo um documento verdadeiro. Outro exemplo, um pouco menos problemático politicamente. Quando Darwin propôs a teoria da evolução, que faz uma revolução da biologia, com um problema com a religião e tudo mais, descendemos dos macacos, nós, o creme da criação de Deus, descendemos dos macacos. Bom, o problema é que não existia fóssil que mostrasse o elo, e se chamou de elo perdido, entre os símios e os humanoides. Então, toda a comunidade queria uma prova da verdade da teoria de Darwin, da evolução, e precisavam encontrar provas do elo perdido. Então, quando um par de espertalhões fabricou um elo perdido, a comunidade científica inteira aceitou isso como científico e verdadeiro, porque queriam que acontecesse. E durante, não sei quantos anos, 30 anos ou mais, foi até a descoberta se chamava Homem de Piltdown, porque a pseudo-descoberta, entre aspas, foi fabricado, botaram pedaços de ossos de gorila com pedaços de ossos humanos e apresentaram isso um par de paleontólogos espertalhões para a comunidade como sendo a prova do elo perdido. Mas o que me interessa não é o estelionato, the hoax, etc., sino o fato de que a comunidade científica queria que fosse assim. Então, sem pensar em absoluto que se trate de uma decepção, de um estelionato, nada disso, creio que
a ideia de que houvesse uma fórmula precisa de como a análise termina era uma coisa que a comunidade analítica queria e queria que Lacan tivesse dito. Por isso penso que vingou com tanta força e vou mostrar agora o percurso de constituição desta história. Você disse que você propõe retomar a pergunta para a qual essa fake news seria a resposta. Qual é a pergunta? A pergunta é, as análises terminam verdadeiramente e como termina? E dá para determinar que uma análise está terminada e outra não? Temos um critério científico, entre aspas, para demonstrar que a tua análise terminou e a minha não? Sei lá, eu fiz várias análises e como disse antes, e todas elas terminaram de alguma maneira. Como eu não acredito em fim absoluto, alguém poderia me dizer, bom, você terminou todas e não terminou nenhuma. Uma delas, não a última, a analista, quando eu disse chega, deu, me disse, você chegou longe, mas você não, a tua análise não está terminada. Nunca soube com que critério ela podia decidir se a minha análise estava terminada ou não. Eu perguntei, ela não me disse. Então, assim fica fácil. A tua análise não está terminada porque eu digo. Eu próprio já me opus a pacientes meus que decidiram que a análise estava terminada, mas eu disse por que não. Eu disse que me parecia, por exemplo, que se você fosse embora neste momento, tal fantasia que te coloca em tal posição vai estar intocada. E me parece que o melhor desfecho de uma análise seria que esta fantasia que te coloca numa posição masculina, por exemplo, no caso de uma mulher, pudesse ser desmontada. Então, desmontar uma fantasia diferente de atravessar a fantasia? Good question. O que se conhece como atravessamento da fantasia nada mais seria, na minha opinião, esse sou eu lendo, que o que Freud chamava a construção da fantasia de uma análise. Então, ter uma fantasia construída já é equivalente ao que se quis chamar como atravessamento. A ideia de atravessamento seria... Você sabe qual é o meu problema com a travessia? Eu acho que posso dizer isso com mais clareza. Você tem uma janela. Você está do lado de cá, mergulhado, digamos assim, no imaginário, no irreal, na neurose, na psicose. Você atravessa a janela e cai na realidade, cai no real, cai no que seria verdadeiro. Você está do lado de cá, na falsidade, numa vida de sonho, e de repente você acorda do outro lado do espelho, do outro lado da janela, como Alice no outro lado do espelho, e aí você se encontra na real reality, na verdade e na realidade. Creio que todo mundo adoraria que fosse assim. Por isso me parece que vingou tanto a ideia de eu atravessei a fantasia fundamental. Ou seja, eu não sou um iludido, eu não vivo na caverna de Platão, eu saí ao sol, estou vendo a verdade e a realidade. A minha opinião é que por isso que vingou tanto esta história. Então, a tua questão sobre a minha paciente fazer questão de não saber aquilo mesmo que provoca o sintoma dela nas relações sociais não me parecia um modo legal de deixar análise. Se ela soubesse disso e, apesar disso, fizesse questão de continuar nessa posição, eu não tenho nada contra. Por exemplo, recentemente ajudei, acho que essa é a palavra, ajudei a uma paciente minha a terminar a análise dela, porque ela não terminava. Eu sempre pensei que o final de análise tem que ser do analisante, do paciente, não pode ser do analista. O analista se reserva, como a minha fez, a ideia de dizer eu tenho uma objeção a isso, mas tem que me dizer por quê. Agora, quando não tem objeção,
quien dá por encerrada a análise são os pacientes, na minha opinião. Mas não porque sim, não porque dão na telha. Isso tem que estar fundado em algum lugar. Pode ser porque cansei, mas esse é um final que haveria que perguntar-se o que aconteceu aí. Cansei, é por inércia. Isso seria um fracasso ou seria um final? São perguntas que estou fazendo, tá? Não estou afirmando, mas a gente vê isso todos os dias. Estava dizendo que eu ajudei uma paciente que de fato terminou, mas eu dei por encerrado a partir de uma coisa que ela disse, porque isso poderia se estender para sempre e seria uma análise interminável, porque ela tinha, ou talvez tenha ainda, uma idealização do final de análise, precisamente porque faz parte da nossa comunidade, que é uma idealização que não coincide muito com a experiência que teve comigo. Ou seja, ela não consegue agarrar na experiência que teve comigo essa idealização do que deveria ser uma análise finda. Então, aí me dei conta que continuar atendendo ela, continuar recebendo, era assinar embaixo de que existia essa análise absoluta ou ideal. Como não existe, eu achei por bem ajudá-la a dizer tchau. Não faço ideia o que acontecerá, o que ela dirá, não faço ideia. Provavelmente em algum tempo gostaria de saber como ela processou isso, mas isso para curiosidade minha. A possibilidade de deixar um analista cair poderia ser pragmaticamente o critério final de análise de qualquer análise. Essas análises que vão pela vida fora, pela vida inteira, são um fracasso da própria essência da análise, precisamente porque o analista não cai nunca. Esse sim me pareceria ser um critério de fracasso de uma análise específica, né, quando não termina jamais. Mas bom, queria falar especificamente sobre a construção do mito, talvez, da travessia da fantasia. E começo dizendo que a ideia de atravessamento da fantasia radical foi dita, essa expressão, que foi traduzida mal, como travessia da fantasia, da mesma maneira que o slogan, a palavra de ordem, não ceder do próprio desejo, jamais foi dita por Lacan. Nunca, ever. Uma das definições de ética de analista, que essa agraçou durante os anos 60 e 70, era que um verdadeiro analista é aquele que não cede do próprio desejo, ou então que leva o paciente a não ceder do seu próprio desejo. E foi atribuído a uma frase de Lacan jamais pronunciada, que estaria no seminário 7, dito da ética. Bom, o que Lacan diz na ética é do único, eu já cito de cor pela quantidade de vezes que já falei sobre isso, mas digamos, do único que se pode ser culpável ou culpado, pelo menos em psicanálise, é de se ter cedido do próprio desejo. E aí ele tece uma série de considerações sobre as consequências para um neurótico de ceder seu próprio desejo. Nunca disse não cederás. Um verdadeiro analista é aquele que não cede. Bom, da mesma maneira, vou mostrar, lendo o que Lacan de fato disse sobre a travessia, que em momento algum ele disse: atravessarás a fantasia, mais ou menos como um mandamento, respeitarás pai e mãe. Em vez de respeitarás pai e mãe, atravessarás a fantasia e terás chegado à terra prometida. Isso não foi dito por Lacan nunca, mas passou como sendo isso, e a pergunta é: por quê? Então, ele menciona essa ideia de atravessamento da fantasia radical na última aula de 24 de junho de 1964 deste seminário que comentei, que foi publicado pela Sale como Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, publicado e estabelecido por Jacques de Miller.
1964. Dessa travessia suposta, não se ouviu falar nenhuma única vez em 64, nem nos próximos 10 anos. Ou seja, com Lacan vivo e ensinando, entre 64 e 74, nenhuma única palavra sobre a travessia. Em 67 acontece essa proposição que comentei há pouco do passe para o psicanalista da escola, para poder verificar se houve análise, para que a instituição pudesse verificar qual de seus membros tinha de fato feito uma análise e qual não. Não está bem assim. Para que se pudesse verificar se análise houve, dos que não dá para verificar, não está sendo dito que não houve análise. Está sendo dito que não foi escutado pelo júri que a análise tenha havido. Isso não quer dizer que não tenha havido, quer dizer que a transmissão não houve. Isso é bastante importante. Ou seja, não estão dizendo tu és ou tu não és analista. Estão dizendo nós não escutamos no depoimento que a análise houve. Então você não transmitiu. Exatamente. Então não há transmissão ali de uma análise terminada, que é completamente diferente. Lacan pediu outra coisa. Lacan pediu que para as pessoas que passaram o passe, ou seja, que foi escutado, que a análise houve, que pudessem escrever e teorizar sobre isso para que aquilo se tornasse transmissão. Observação que acabam de me fazer. O que estou dizendo que teria fracassado é que não se produziu teoria sobre essas análises terminadas. Testemunhos apareceram 500.000, mas em psicanálise e em nenhum outro lugar o conjunto de casos não produz teoria. Por isso me parece interessante, já não lembro mais se falei disso antes, talvez sim, sobre o caso como paradigma. Em Freud, os casos são paradigmáticos, em Lacan não. Lacan quer teoria que possa ser universalizada, digamos assim, para poder fundamentar a prática. Freud tornou paradigmáticos seus casos. Dora seria paradigma de caso de histeria. O Homem dos Ratos seria paradigma de caso de neurose obsessiva. Em Lacan não. Lacan propunha formalizações, ou seja, é o contrário do caso. E ele entendeu, Lacan entendeu que da experiência do passe não surgiu nada nesse sentido. Bom, insisto, não estou falando do que foi feito fora, no universo lacaniano de lá para cá, porque não acompanho tudo, é impossível acompanhar tudo. O lacanismo é uma diáspora como a dos judeus no mundo inteiro. Nem sequer temos o equivalente do Estado de Israel para o lacanismo. Que a gente poderia dizer este seria o Estado lacaniano, a menos que considerem Paris como sendo, eu me recuso a supor que a Meca e o lugar seja Paris. Bom, mas enfim, isso é pessoal. Bom, 1964 então, quando aparece esse sintagma, a travessia da fantasia, o pseudosintagma, porque Lacan não o disse desta maneira, nada. Em 67, a proposição é escrita sobre o passe, que seria o final da partida analítica, teoricamente proposta por Lacan. Nesse lugar, a travessia da fantasia não é proposta, ou seja, Lacan propõe uma teoria do final da análise e não menciona em absoluto a ideia da travessia da fantasia nenhuma. Depois de publicado este primeiro seminário, que na verdade é o seminário número 11, sim, em 73, ninguém fala ou discute esse sintagma. Em novembro de 73, mesmo ano da publicação deste primeiro seminário, onde aparece este sintagma, acontece um congresso da Escola Freudiana de Paris, em La Grande Motte, dedicado, vejam só, à transferência e ao passe. Um congresso inteiro dedicado à transferência e ao passe. Isso está publicado, vocês podem ler, nas Lettres de l'École, número 15, de junho de 1975.
Nem Lacan, nem ninguém traz à baila a travessia nesses debates. Bom, nesses debates se falou, eu li todos eles, fim da análise, se falou da fantasia, se falou da transferência, falou-se da relação entre fantasia e sintoma, falou-se do sintoma e do passe, nenhuma palavra de travessia, com Lacan presente, abrindo e fechando o congresso. 21 de dezembro de 76, há uma intervenção de Alain Didier-Weil em O Seminário. Ou seja, Lacan convida Alain Didier-Weil a falar no seminário. E Didier-Weil, de fato, comenta essa passagem. Essa passagem do Seminário 11 a qual estou me referindo. Ninguém, está publicado isso, ninguém retoma o comentário de Didier-Weil. Não deu debate algum. O ano seguinte, 77, há um artigo de Jacques Miller publicado na revista Ornicar. Ornicar, ponto de interrogação. Que se chama Introdução aos Paradoxos do Passe. Ou seja, Miller, que não era analista na época, isso é importante, representava aqueles que podiam refletir filosoficamente ou logicamente ou matematicamente sobre a psicanálise, mas eles próprios não eram analistas, não praticavam a psicanálise. Isto não é demérito, mas é uma questão importante a se pensar. Ou seja, como as melhores tematizações dos problemas, que são problemas clínicos, vinham de não analistas. Aqui não há nenhum julgamento de valor. Estou apenas situando uma questão histórica. Se chama então Introdução aos Paradoxos do Passe. Vou explicar por que fala de paradoxos do passe, mas não ainda. Nesse texto não há uma única, do próprio Miller, não há nenhuma palavra sobre travessia. Nos dias 7 e 8 de janeiro de 78, ano seguinte, estou indo ano a ano, né? Numa escola freudiana muito ativa, produzindo passe, pessoas que passam, que falam da própria análise, etc. Então, no ano de 78, há uma nova jornada dedicada inteiramente ao passe. Se chama Jornada sobre o Passe em Deauville. Isso está publicado nas Lettres de l'École número 23. O único trabalho a mencionar o sintagma Travessia da Fantasia é um trabalho de Claude Conté, que se chama A Demanda de Passe. Mas esse trabalho se trata de uma paráfrase. Lacan não menciona, Lacan que estava presente no congresso, nas jornadas, não menciona nenhuma vez o sintagma. Mas Lacan faz uma interrogação sobre a crença num analista como sujeito suposto saber. Eu vou defender que este era o problema de Lacan na época. O paciente acreditar no seu analista como sujeito suposto saber e como um final de análise deveria dissolver isto e deixar que o analista caia desta posição de sujeito suposto saber. Este era o problema explicitamente do qual Lacan falava, não da travessia.